Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast Afinal de Contas, As Contas. Meu nome é Juliana Ávila, eu faço parte da equipe da Coordenadoria de Serviços Integrados de Saúde aqui do Tribunal de Contas e eu tive a honra de receber o convite para conduzir a conversa de hoje com uma profissional linda e que faz um trabalho muito especial. A gente vai falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. E estamos recebendo a fisioterapeuta Carole Pamponetti Porto, proprietária da Corporale Fisioterapia. Ela vai desenvolver um trabalho aqui no tribunal, juntamente com as contas, e que vai envolver os servidores aposentados, bem como os servidores ativos aqui da casa. Vai ser uma conversa leve, né, Carole? Sim. Vai ser uma conversa leve, cheia de dicas, cheia de informações, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Carole, só para começar aqui, você já participou de algum podcast? Oi, Juliana. Muito obrigada pelo convite. E é a minha primeira experiência com um podcast. Ai, que bom. Porque, então, a gente, segura na minha mão, porque a gente está no mesmo barco. Vamos fazer isso aqui dar certo. Carole, para começar, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouco de si mesma, como que você é no dia a dia. Olha, eu sou a Carole Pamponetti Porto, formada em fisioterapia há 22 anos e proprietária da Corporale Fisioterapia, que tem a proposta do atendimento em domicílio. Sou mãe do Arthur e do Bernardo. Eu tenho um Arthur também. Ah, que ótimo! São muito bonzinhos. E venho, há muitos anos levando qualidade de vida para os pacientes que têm algumas limitações e outros não. Os que normalmente começam a preocupar, com a prevenção para evitar os danos que com o tempo pode ir surgindo. Ô, Carole, fala pra gente também como que vai ser o curso que vai ser ministrado aqui, o que ele é, como que ele vai ser, como que é a abordagem, explica pra gente. Então, eu fui convidada pelas contas para poder montar um curso, sobre cuidados para o idoso. Esse curso tem a proposta de ajudar tanto a família como os cuidadores dos idosos que estão limitados e que precisam de algumas orientações do dia a dia, dos cuidados diários, da questão de atividade, de estímulos que deve proporcionar para essa pessoa. Ele vai estar aberto para quais pessoas? Quem que pode participar, Carole? Então, o curso inicialmente vai ser aberto para os funcionários ativos, do Tribunal de Contas, assim como para os cuidadores ou familiares que já estão aposentados, mas que têm um filho, um pai, uma mãe, alguém que demanda cuidados especiais em casa. Carole, agora relacionado à fisioterapia, voltando um pouquinho para essa área, como que ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas? Olha, a fisioterapia é bastante ampla, Ela atua em vários segmentos, em várias áreas. E a intenção, primordial da fisioterapia é trabalhar na prevenção, levar conhecimento para as pessoas, de ter um olhar para o próprio corpo antes que desencadeie uma patologia, uma lesão, antes que o problema chegue. Então, a intenção a proposta inicial, do tratamento da fisioterapia é bem mais preventiva. Lógico que atua, no pós-operatório, na lesão muscular, porém, é importante ter esse olhar para o cuidado. Carol, me conta aqui, eu imagino como tem, essa questão de serem as demandas diferentes e pessoas diferentes, assim, eu imagino que você enfrente alguns desafios no seu dia a dia, na sua rotina, Fala pra gente, assim, quais que são os maiores desafios que você enfrenta? Olha, um dos desafios é exatamente, convencer esse paciente de não deixar que aquela dorzinha, aquele incômodo, às vezes aquela sensação, aquela dificuldade para locomover, não permitir que isso se agrave.
que isso tome uma proporção maior, né? O importante, o grande desafio é você agir antes que o problema aconteça. Ô, Carol, me conta aqui, tem aquelas pessoas que acham que fisioterapia é bobagem, que não quer fazer, que às vezes a gente escuta, né? Assim, tem que fazer 10 sessões de fisioterapia. Não quero, não presta pra nada, demora demais, nunca vi resultado. E aí larga no meio da sessão, tem que fazer 10, faz 3, ou então volta dali um mês. Como é que é? É verdade. Infelizmente, né, tem muitas pessoas que têm muita resistência, né, em fazer a fisioterapia e realmente, né, é uma reabilitação que muitas vezes se torna maçante. Então, mas isso aí também depende muito do profissional que atende esse paciente. Porque realmente, se você chegar no primeiro dia para fazer fisioterapia até o 10º dia, você fazer as mesmas coisas, realmente é muito cansativo, né? O paciente, ele chega uma hora que ele desanima, ele acha que não está tendo resultado. Então, o importante, né, é o profissional ter esse olhar e procurar diversificar o máximo possível, né, as sessões, os tipos de movimento, porque tem possibilidade de você trabalhar o mesmo músculo com movimentos diferentes. Então, é você estimular esse paciente, né, a ver sentido, né, naquele movimento que ele está fazendo e principalmente perceber o corpo. Né? Faz toda a diferença quando o paciente começa a perceber o corpo, começa a perceber a leveza para fazer determinados tipos de movimento. Então, realmente esse público existe, mas a gente tem que ajudar, né, para que eles passem a gostar da fisioterapia, porque é muito interessante. Ô, Carol, me conta um pouquinho aqui, voltando agora para o assunto do curso de cuidador de idosos, o que assim, pode falar brevemente assim pra gente, o que a pessoa aprende ali? Olha, o principal é ter disciplina, né? É muito importante aquela pessoa que vai cuidar de uma pessoa de um paciente que tem alguma limitação, né? Que inicialmente tenha disciplina na organização dos horários, né? Que estimule esse paciente o tempo todo a fazer coisas diferentes, a mudar de lugar. Porque o paciente, muitas vezes, ele não está só com a limitação física, mas tem a parte cognitiva também que não está colaborando muito. Então, ele tende a querer ficar o quê? Quieto, né? Me deixa aqui em cima da cama, porque é como se a vida não fizesse mais sentido. E aí, o cuidador tem essa importância, não só o cuidador, como o filho, a filha, alguém da família, alguém que esteja ali colaborando, de estar sempre levando estímulo, porque o nosso corpo precisa de estímulos diferentes, entendeu? A gente não precisa, quando eu falo de disciplina, não estou me referindo à rotina, levanta, escova dente, toma café, não é sobre isso, né? É sobre um dia acordar com música, um dia chamar a atenção pro dia que está muito claro, que o sol está, né, quente. Sim. Então, estar sempre buscando chamar a atenção daquele paciente, né, para o meio externo e fazendo com que ele tenha vontade de participar das coisas. Ô, Carol, uma pergunta aqui leiga, tá? Assim, no curso também a pessoa aprende um pouco esse olhar em relação ao ambiente, de adaptação, de, assim, né? O banheiro, ou uma atenção aqui, isso aqui não é interessante, quem sabe se mudar isso daqui ou colocar... Como é que chama aquelas... As barras no curso de também apoio, tem isso? Tem. Quando uma das propostas do curso, né, é exatamente fazer as adaptações necessárias no ambiente que a pessoa reside, né? E isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes a pessoa adora aquele tapete que está na sala, mas aquele tapete... É um risco, né? No dia a dia. Sim. Aí você vai tirar o tapete, a pessoa às vezes vai ficar contrariada, vai ficar sentida, vai achar que a casa está feia, que está desleixada. E aí você tem que chegar com uma outra proposta de, às vezes, até conseguir manter aquele tapete em segurança, né? Que coloque alguma coisa para fixar, que coloque... Ou, às vezes, num outro lugar que não é de passagem, lugar que não é, né, de passagem diária, né? Para ele poder ver que
aquele item que ele gosta, que está ali. Uhum. Então, essas adaptações são necessárias. Sim. E realmente, né, o curso tem o intuito também de fazer todo esse apanhado geral de adaptações para estimular o idoso a ter vida ativa, né, para estimular a pessoa a ter função, né, a ser funcional dentro da própria casa. E ela continuar se sentindo confortável, né? Igual você falou assim, que ela é capaz de fazer, de conduzir as coisas, de ter, manter dentro do possível aquela rotina que ele já está acostumado, né? Exatamente. Seria isso. Exatamente. E o que o idoso ele pode começar a fazer hoje em casa, né? Dentro das possibilidades dele, para melhorar a mobilidade, para melhorar, para prevenir futuras dores ou qualquer problema que possa vir, assim, como exercício, tem algum exercício fácil ou assim, mas que de extrema importância que ele poderia começar a fazer hoje? Você falar assim para mim assim, Ju, isso é interessante e já é simples, mas já ajuda muito. Olha, Juliana, normalmente eu costumo orientar, né, as pessoas quando procuram, né, pela Corporale, que é muito importante ter o olhar profissional para essas questões, Sim. né? A perda da mobilidade pode acontecer com o passar dos anos, sim. Mas o que serve para um, necessariamente não adequa ao outro. Então, é importante, principalmente, ter uma orientação profissional. Isso, assim, eu acredito que tende a ser muito mais duradouro, Sim. né? Esse tipo de orientação, esse tipo de estímulo para o paciente, porque o profissional ele tem como variar os tipos de movimento no dia a dia para fazer com que o paciente tenha vontade de fazer. Por exemplo, um movimento que eu acho que é primordial, levantar de uma cadeira. Muitas vezes, ao levantar de uma cadeira, ele tem uma dificuldade. E aí ele vai sempre pedir alguém para ajudá-lo? Necessariamente não é o ideal, né? Então, ele pode apoiar na mesa e afastar a cadeira um pouco e fazer a força voltada mais para as pernas, diminuir o apoio, a mão ser apenas um apoio, um leve apoio na mesa e tentar forçar mais a contração muscular das pernas. Entendi. Ao invés de pedir, fulana, me ajuda aqui, né? Ele tentar, de alguma maneira, realizar pequenos movimentos. Mas tem vários movimentos que a pessoa que está no dia a dia pode ir auxiliando, né, o paciente, mas muitas vezes não tem essa percepção. Então, por isso, né, é ideal um profissional apto, né, para poder dar todas as orientações necessárias. Carol, eu fico pensando assim, quando você está falando, o tanto que é importante a gente cuidar mesmo da saúde e do corpo da gente, né? Porque são ações, são coisas que a gente faz diariamente e que são tão automáticas, né? E essa questão que você está falando de levantar a cadeira, a gente precisa estar forte para levantar da cadeira, para subir e descer uma escada. Sentei no vaso para eu levantar do vaso, sabe? Assim, para eu ter condições de amarrar um cadarço, calçar meu sapato. E a gente não liga, né? E são é a vida da gente, E aí é que tem o problema, porque começa a vir as limitações e muitas vezes o familiar poupa, né? O paciente. Muitas vezes o cuidador acha mais fácil ir lá e fazer, levantar, ajudar a levantar, amarrar o sapato. E, na verdade, ele está só diminuindo o estímulo que esse paciente poderia estar tendo naquele momento. Sim. Né? Então, é muito importante um profissional orientar sobre esses detalhes, porque ajudar não é fazer
para o paciente. Ajudar é você ensinar o caminho para ele chegar ali, né? Isso é muito importante. E hoje, nesse mundo automático que a gente está vivendo e tudo muito rápido, todo mundo está fazendo pelo outro, né? Quer fazer tudo, quer resolver tudo, deixa o que eu faço, não tem paciência. O paciente tem dificuldade, às vezes, para levar a colher na boca. Ah, não, eu já vou dar comida porque vai esfriar. Não, gente, deixa ele aos poucos ir comendo. Esfriou, esquenta de novo, volta com o prato. Quem está cuidando está ali por conta daquele paciente. Então tem que ter paciência, né? Para que ele consiga fazer as coisas no tempo dele, mas que seja importante ele fazer. Sempre estimulado, né? Estímulo é vida, entendeu? Isso em todas as idades, desde quando nascemos. O que a gente faz com a criança? Proporciona estímulos para falar, para rolar, para ficar de pé. Levantar o pescocinho. Quando nós já temos todas as funções ativas, não é diferente. Porque a gente tem que continuar os estímulos para evitar a perda. Né? Porque quando o paciente perde, tudo que você perde para recuperar, gente, é muito mais difícil. Entendeu? A demanda é muito maior. Então, é muito importante ter essa visão, ter essa percepção que vamos preservar o que já temos. Então, por isso que a fisioterapia não é só a parte de reabilitação do pós-operatório da lesão muscular, não é só sobre isso, entendeu? A fisioterapia está muito mais na prevenção, está muito mais na orientação do dia a dia. Mesmo porque, né, Carol, assim, aqui a gente está falando do idoso já que, né, que já tem alguma deficiência, mas a gente não pode esquecer que a gente está aqui subindo a ladeira, né? Porque eu costumo brincar assim, a gente escuta. Ah, depois dos 40 muda tudo. Depois dos 40, deixa eu fazer 40. Eu vou te confessar uma coisa. Eu dormi Juliana 39, eu dormi uma Juliana, eu acordei com 40, outra. E assim, todo dia que eu acordo, todo dia que eu levanto, é uma surpresinha. Que isso? Tá muito difícil. Isso aí, todos nós passamos por isso. Gente, é necessário ter um olhar para isso. Porque tem como você evitar que essas percepções que está tendo no dia a dia, da dificuldade dali, do cansaço que bate, né? Porque antes tinha mais, eu conseguia fazer mais coisas hoje. Então a gente tem como olhar para isso e tem como nos autoajudar. Né? Que seja com atividade física, que seja com suplemento, que seja com alimentação, com qualidade de sono. Então tem várias coisas, só que às vezes a gente está numa zona de conforto tão grande que você vai deixando passar. Eu acho que a gente pensa que não vai acontecer com a gente tão cedo. Todo mundo pensa assim, é impressionante, todo mundo pensa. Muitas vezes eu chego na casa do paciente e falo assim, minha filha, eu não sei o que aconteceu, eu estava andando e caí. Gente, a queda, ela já vinha sinalizando um desequilíbrio na marcha, ela já vinha sinalizando uma fraqueza muscular. E a queda é muito séria, né, Carol? Muito séria. Principalmente para o idoso, né? Porque caiu... muitas vezes cai, é necessário fazer uma cirurgia, colocar uma prótese ou colocar a placa com parafuso. Depois vem a questão da reabilitação e... é muito limitante. E é mais lento, né? É muito limitante. E aí, às vezes, demanda muito do paciente, né? Da força de vontade daquele paciente para recuperar rápido, né? Isso aí também vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que entrega muitos pontos, que, né? Agora eu não vou andar mais. E não é bem assim. Todo mundo tem possibilidade de recuperar. Você tem 1% de chance, agarre nesse 1%. Mas não vai ser em cima da cama que, que o restante vai melhorar, não. É o contrário. É estimulando o corpo, é fazendo, né? É tendo força de vontade para fazer os exercícios e para melhorar aquele quadro geral. E você tem mais pacientes otimistas ou pessimistas, cara? Como é que é? Então, olha, meu público é bem eclético, porque eu atendo tanto o público idoso, quanto um público também jovem, né, que teve alguma lesão, passou por algum processo cirúrgico e que faz a escolha de fazer fisioterapia em casa pelo conforto, pela comodidade. Então, eu percebo que é bem variado essa... Mas quando a pessoa está desanimada, quando ela... eu não deixo a peteca cair, não. Eu
chego todos os dias com um movimento diferente, né, com propostas, né, que estimula mesmo ela ter vontade de realizar aquele movimento, de sair da cama, de ir no jardim da casa, ou de ir na área de lazer do prédio, ou de chegar da janela e ver o movimento da rua, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Sim. Aceitar, né, aquele desânimo do paciente. Com um jeitinho, né, você vai ali estimulando para que ele veja sentido em fazer, né, o melhor para ele, né, porque a reabilitação, né, a estimulação é para a própria pessoa. Sim, ele que vai ter o benefício maior. E como tudo, assim, eu acho, né? A gente vai vendo o resultado e a gente vai ficando mais animado, Isso. né? E me conta aqui outra coisa, assim. Tem alguma mudança ou alguma melhora, assim, de algum acompanhamento que você fez e tudo que foi bem marcante? Olha, eu tenho, né, uma caminhada aí bem longa. E já tive várias experiências, tá? Mas de tudo, né, que eu posso perceber, que eu pude perceber nesse tempo todo, é que o mais importante é a pessoa não desistir, né? A recuperação vem. Sempre a pessoa tem ganhos quando ela procura estimular o corpo, quando ela procura fazer alguma dinâmica, né, que gere movimento para o corpo. Então, eu já tive paciente sedentário que nunca entrou numa academia e que passou a ser atleta. Ah, que legal. Exatamente porque gostou do estilo de movimento, da proposta realizada, né, para estimular o corpo e percebeu a melhora do corpo ao ponto de começar a fazer uma atividade, né, de ter uma rotina de atividade física. Já tive paciente que fez cirurgia, ficou tetraplégico e que o prognóstico era péssimo, né? Tipo, teve uma lesão medular mesmo com a cirurgia, a chance de recuperar seria mínima. E depois de mais de um ano de fisioterapia ali para evitar a contratura, para evitar a atrofia, foi uma surpresa para todos, inclusive para a paciente, que ela conseguiu ficar em pé. Ela começou a ficar em pé, na época ela usou uma maca de ortostatismo que estimulava, né, a mudança, né, de deitado para de pé. E aí ela começou a ter força, a conseguir com apoio a ficar de pé e até desenvolver a marcha com o andador. Que legal. Então, foi uma evolução que surpreendeu toda a equipe, né? Foi toda a equipe que acompanhava ali, ficou todo mundo muito surpreso com essa evolução, porque realmente... Não, imagina ela, né? Não, foi uma emoção na época, porque meu assim, Deus. né? Foi uma recuperação que foi pela persistência que ela teve o tempo todo. Ela não desistiu momento algum. Então, já tive paciente também com doenças degenerativas, né? Que na literatura coloca ali, né, um tempo, né, de sobrevida, que a evolução, né, é certa daquele problema e que teve controle dessa evolução patológica, né, e que de 5 anos chegou a viver 10 anos, quer dizer, que maravilha. É muito gratificante para a pessoa. Muitas vezes a gente fala assim, mas a pessoa está limitada. Não, gente, mas ela está acompanhando a família, ela está acompanhando a chegada de um neto, ela está acompanhando o crescimento de um neto. A família é muito importante, A família é primordial. Esse apoio familiar faz toda a diferença nessa força de vontade que o paciente tem. Não, eu falo, você se sentir amado, pertencente, querido, cuidado. Isso aí faz toda a diferença. Já é tão importante pra gente no dia a dia, numa situação, né, assim, mais desafiadora. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito importante esse apoio. E a família tem que ter esse olhar de muitas vezes tentar convencer, né, o pai, a mãe ou o filho de buscar alternativas para sair daquela inércia ali, para sair daquela, né, daquela vida ali, daquela rotina, né, limitante, né? Então, é importante a família estar próxima e a família também estar preparada e saber como abordar, né, esse tipo de estímulo com a pessoa. Não é só, vai lá fazer, você tem que levantar dessa cama. Às vezes ficam
sem paciência nenhuma, Exatamente. Né? E acha assim, levanta dessa cama que ele vai levantar. Não é dessa forma. É engraçado a gente pensar isso assim, né, Carol? Assim, não é regra, mas a maioria, eu acredito, a gente ter essa consciência de que da gente cuidar de quem cuidou da gente. Né? Isso também é assim, eu costumo dizer que é fantástico, né? Ter essa consciência de fazer, né? Por quem já fez tanto por a gente. E a pessoa, às vezes, ela não tem tanta habilidade, né? O filho, às vezes o neto, né? Não tem tanta habilidade, mas tem como buscar ajuda, né? Tem como buscar recursos, né? Para poder melhorar, né? Essa vontade de fazer pelo outro, né? Porque né, a mãe ou o pai ou alguém ali da família, a tia, já fez tanto por ele. Então, tem como, né? Buscar esse entendimento para levar essa estimulação para aquela pessoa que está, né? Limitada ali, que se, né, colocou numa posição de não ter força de vontade para fazer mais as coisas. Agora, conta pra gente uma coisa aqui engraçada que já aconteceu, para quebrar esse clima sério aqui, que é tão focado que a gente está. Conta pra gente, assim, alguma coisa muito engraçada que você falou assim, meu Deus do céu, não tô acreditando que isso está acontecendo. Ai, Juliana, tem vários, né? Tem vários casos. A fisioterapia... Eu imagino que deve ter uns assim que você pode contar e outros que você não pode de jeito nenhum, né? Exatamente. A maioria é melhor não comentar. Porque realmente, né, cada um tem sua maneira de se expressar, cada um tem suas atitudes e normalmente me surpreende. E uma vez eu fui atender uma paciente em casa e a filha dela falou, Carol, não comenta com a mamãe que você atende particular. Fala que é a Unimed que te mandou para você reabilitar o joelho dela. Que ela estava pagando as sessões para a mãe, né? Era isso? A filha que estava pagando as sessões e pediu para eu não comentar, porque a mãe era muito resistente. Era uma paciente que tinha esse perfil resistente. Não gostava de gastar, não queria, achava que ia melhorar com o tempo. E a família toda preocupada falou, não, você precisa, né, de um tratamento direcionado para voltar a andar o mais rápido possível. Na época foi uma cirurgia de joelho. E aí já tinha um tempo que eu estava atendendo, ela virou para mim e falou assim, do jeito que você atende, você não é da Unimed. Eu tenho certeza. De boba nada, né? Boba não tinha nada. Boba era você ali achando que estava enganando, e a filha, né? A gente achando que ela estava, né? Que já tinha se convencido, né? Que a fisioterapia era pelo plano. E aí eu falei com ela, aí eu fiquei, né, sem graça, falei, não vou sustentar uma mentira. Falei, não preocupa com isso não, tá tudo certo, os pacotes são um preço bem baratinho, não preocupa. Aí ela, minha filha, barato, só o marido da barata. Não tem nada barato nesse Brasil. Bonitinha. Ai, gente, eu levei tantos sustos que eu nunca tinha escutado essa expressão, barato, só o marido é barato. Eu falei, gente, mas ela tá muito esperta mesmo. Ela tava muito boa. Muito. Aí eu comecei a rir muito, ela riu também. E eu falei, vamos deixar essa conversa para depois, que a sua filha vai chegar, vai te explicar tudo. Mas o importante é você ficar bem, você voltar a andar. E realmente ela teve uma reabilitação muito boa. Mas ela sempre ficava questionando sobre a questão do custo da fisioterapia. Carol, fala pra gente agora, pra todo mundo que tá aqui assistindo, uma mensagem especial, assim, se você pudesse passar para todos, assim, um recado, o que você falaria pra gente? Olha, é muito importante a gente nunca deixar para depois, né? O corpo fala, o corpo manifesta tudo, que seja nos mínimos detalhes. O tempo todo, né? O tempo todo ele manifesta algum incômodo, né? Algum desconforto. E aí cabe a nós termos um olhar, né, para o nosso próprio corpo
E não deixar para depois. Ah, depois eu vejo isso. Não, não é nada. Eu vou tomar um remédio e passou. Não. Nunca deixe para depois. Porque você começando a proporcionar estímulos saudáveis para o seu corpo, você vai ter ganhos enormes. Aliás, não é só ganho. Você evita daquele incômodo se tornar um problema bem maior, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar para dentro. A gente perceber o nosso dia a dia, perceber o que o corpo quer nos dizer. Uma simples dor de cabeça, que seja. Sim. Alguma coisa ali não está indo bem. Ou que seja o seu travesseiro, ou que seja a posição do sofá, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para a gente, né? O cuidado, é a gente que tem que ter esse cuidado com a gente mesmo. A gente investe em tantas coisas, né? Exatamente. Tanto para fora, para fora, para fora. E esquece de olhar. E a gente esquece de olhar para a gente. E não dá essa importância. E não dá essa importância. E muitas vezes a gente acha que é forte o suficiente que aquilo ali vai passar. E mesmo que você seja forte o suficiente, cuida logo no início. Sim. Né? Cuide daquele sintoma, né? Para evitar uma proporção maior. É isso, Juliana. Obrigada. Eu quero te agradecer mais uma vez, em nome das contas, por estar aqui com a gente. Agradecer sua simpatia. Agradecer e te parabenizar mais uma vez também por esse trabalho que você faz, que a gente vê que tem carinho, tem cuidado de verdade, dedicação. Apesar de todos os desafios, né? Como eu falei antes, eu imagino que devem ser muitos, que não deve ser nada fácil. Te agradeço de verdade. Também quero agradecer às contas pela oportunidade. Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estava um pouco nervosa aqui, mas eu acho que a gente se saiu bem, hein, Carole? Vamos ver. E depois desse bate-papo, a única coisa que eu posso desejar para todos nós é muita saúde, bem-estar, qualidade de vida e bons momentos. Obrigada. Juliana, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente agradece. Obrigada às contas, né, por proporcionar esse podcast que fez a diferença da minha vida, né? Porque são experiências que a gente vai adquirindo. É um outro tipo de estímulo, né, gente? Eu Não vou deixa te falar. de ser um tipo eu vou de te falar, estímulo. que estímulo, viu? E que... Não deixa de ser um estímulo, né? Para poder, é um desafio falar, né? E trouxe para você um mimozinho, obrigada. Não repare. Isso aqui você pode fazer um café delicioso, mas pode fazer também um chá. Delícia, adorei. Né? Naqueles momentos de tensão, de preocupação, ou mesmo que não esteja tensa e que queira ter uma noite de sono deliciosa, um chazinho rápido. Espero que você goste. Obrigada, tá? adorei, já adorei. Obrigada, Carole. Aqui, ó, Eu tenho curso... em casa e adoro, uso muito. Obrigada. E o curso vai ser um sucesso. Estão todos convidados. Espero que todos participem e possam usufruir bastante de todos os conhecimentos e cuidados, né? Venham para o curso, porque vai fazer a diferença na vida de todos vocês, de quem cuida e de quem é cuidado. Obrigada, gente. Obrigada a você.